A paz do Senhor a todos os irmãos. É uma imensa alegria, uma imensa satisfação estar contigo nessa hora, nesse momento. Eu te peço que você empreste por esse breve momento os teus ouvidos, bem como o teu coração, e possamos passar momentos muito abençoados agora a partir desse instante. Que a palavra de Deus possa alcançar a tua vida e adentrar fortemente, na tua casa e na tua família. Vão ser rápidos momentos, mas eu tenho certeza que serão muito relevantes para a sua vida. Eu quero, antes de qualquer coisa, invocar a presença de Deus, porque é em nome dele, que nós estamos reunidos aqui nesse momento. Curva a tua cabeça onde você estiver e feche os teus olhos se você puder, e nós estaremos orando agora a partir desse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor, agora aqui na tua presença, Senhor. Primeiramente, grato a Deus por podermos estar aqui nessa hora, Pai. Aqui, Senhor, para compartilhar a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, agora a tua graça, a tua presença, a tua unção, a tua inspiração, Senhor, a tua revelação, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa alcançar essas vidas e aonde quer que chegue essa palavra, Senhor. Esta palavra venha produzir, Senhor, Pai, quebrantamento, renovo, restauração, esperança, vida, orientação, que o Senhor possa curar os feridos, curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, ó Pai. Orientar, Senhor, os confusos, ó Deus, que o Senhor possa fazer uma obra linda na vida de todos, ó Pai. Porque tudo que vamos realizar aqui é para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Fala, Senhor, fala aos nossos corações. Eu me coloco na Tua dependência, Espírito Santo. Me capacita, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor já tem dado, Senhor, a mim, para compartilhar a todos aqueles que estão nesse momento aqui nos ouvindo, Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, nesse breve momento, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1. E eu vou ler a partir do verso de número 22 até o versículo de número 31. Esse será o texto base para a nossa reflexão nessa hora e nosso aprendizado. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Segunda versão que tenho em mãos, tá? A palavra de Deus diz assim, primeira carta a Coríntios, capítulo 1, e o verso de número 22, que diz assim, enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás de sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando a Cristo, o crucificado. Os judeus os consideram uma pedra de tropeço e os gregos consideram um absurdo. Mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre e a sabedoria absoluta, reunida numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparada ao aparente absurdo de Deus. Toda força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Lembre-se de quem vocês eram quando foram chamados para essa nova vida. Não vejam entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês podem contar vantagem diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado, se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa hora. Louvado seja Deus. Só para que você possa se contextualizar com aquilo que nós vamos ministrar, só lembrando, a igreja
ser crente, ser fiel a Deus, ser servo de Deus, nessa igreja, na igreja que o apóstolo Paulo escreve, a igreja de Coríntios, não era uma missão fácil. Essa igreja foi estabelecida, ficava localizada numa cidade cercada, né, pela corrupção, era uma cidade muito idólatra, uma cidade repleta de imoralidade. E os cristãos lá dessa igreja de Corinto lutavam contra o meio que viviam, né? Portanto, era pressionado a se adaptar a esse sistema. Então, quando nós lemos e abrimos a palavra de Deus aqui em Corinto, nós percebemos que o que eles estavam passando, o que o apóstolo Paulo escreve, os assuntos que ele aborda, eram coisas que eles viviam na época, coisas que eles estavam passando na época. Fazer parte de ser crente naquela cidade era muito difícil. Era muito difícil, a cidade era muito difícil, uma cidade grande, uma cidade da Grécia muito importante, a mais importante da Acaia, né? Era uma cidade repleta de imoralidade. Então a igreja sofreu uma pressão externa muito grande, os crentes lá sofriam uma pressão externa muito grande. Então o apóstolo Paulo precisou escrever essa carta porque eles tinham muitas dúvidas, estavam sofrendo com várias situações. Em especial, nesse momento, quando o apóstolo Paulo aborda, eles sofriam agora uma espécie de uma pressão ideológica, né? Eles que quase já estava se tornando uma doutrina, porque os gregos eles valorizavam muito a sabedoria humana, o intelecto, eles valorizavam muito o conhecimento, e as pessoas eram valorizadas de acordo com o seu nível de conhecimento, com o seu nível de intelecto, a sua posição social, né, a sua sabedoria humana. As pessoas eram valorizadas de acordo com a sua formação acadêmica, né? Tudo isso era fruto era resultado daquela cultura grega, né, que era muito forte naquela cidade, e a igreja também estava sofrendo, né, essa pressão. Esses pensamentos estavam entrando dentro da igreja, né? Daí então houve a necessidade do apóstolo Paulo escrever, né, falar sobre isso na sua carta, e ele faz de modo muito firme, muito direto, como ele sempre fez. Ele trata desse assunto de modo muito, muito mesmo abençoado, e foi muito inspirado por Deus, tá? A principal crítica dos gregos sobre o cristianismo era que para eles era loucura, para eles era absurdo, né? Ter essa história, acreditar numa história dessa, né? Já que Jesus, como eu disse em outros ensinamentos, ele é contrário, ele é diferente dos deuses gregos, da mitologia grega, né? Ele vem totalmente diferente, né? Os gregos, como eu já disse em outras partes, eu não vou entrar em tudo, mas os deuses gregos, eles eram pura ostentação, eles eram distantes das pessoas, né? Eles exigiam sacrifícios, eles exigiam monumentos, estátuas, né? Eles gostavam de ostentar, e quando eles tinham contato, né? Quando eles tinham contato com os seres humanos, era sempre para abusar, né? Daí a origem, né? Segundo o que eles acreditavam, dos semideuses, quando os deuses desciam na terra, pegavam, né, alguma mulher e saía com ela, e daí se nascia um meio-deus, né? Jesus veio contrário a tudo isso, né? Jesus veio, desceu do céu, nasceu numa manjedoura, de filho de uma Maria e de um José, né? Viveu de modo simples, né? Teve o ofício do seu pai, e quando ele surgiu, né? Quando ele se tornou uma pessoa pública, começou a exercitar o seu ministério publicamente, ele sempre gostou da companhia das pessoas simples, né? Aqueles que eram desprezados, aqueles que estavam à margem da sociedade, aqueles que os judeus não gostavam, era que Jesus estava sempre próximo. E Jesus viveu de modo simples, né? De modo muito especial, e morreu
né? Morreu como um criminoso. Né? Então, para os gregos, não era impossível, era uma loucura considerar que alguém assim, que viveu assim e morreu assim, fosse um Deus. Né? Para eles, a morte era a derrota, né? Mas eles se esqueceram que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, né? E foi visto por muitas pessoas, e até hoje, né? Ele sempre está conosco, está comigo, está com você aí na tua casa nesse momento, né? E está aqui falando conosco aos nossos corações. Mas para eles era uma loucura, para eles era né? E era um absurdo. O apóstolo Paulo usa, né? Dessa colocação deles, dessa argumentação deles, e a partir aqui do verso 23, ele começa a fazer, começa a comparar, né? Ele afirma que ainda que isso pareça loucura, a loucura de Deus é muito maior do que qualquer sabedoria. Né? Ele começa a fazer uma comparação com o cristianismo, com as boas novas de salvação, com os argumentos filosóficos, né, dos gregos, dizendo que a loucura de Deus era infinitamente mais sábia, né, do que toda a sabedoria que eles ostentavam ter. Né? De modo que ele até fala, né, que toda a força, e ele fala assim, e toda a força humana, nem sonhando pode competir com a fraqueza de Deus. Né? Dizendo que, ainda que os homens reúnam toda a sua força, se Deus tivesse fraqueza, ainda assim, né, é incomparável, incomparável, né, o que o homem pode fazer e o que Deus pode fazer. É um abismo enorme em relação a tudo isso. Né? E é isso que os homens têm dificuldade de aceitar. Mas eles precisam aprender que os humanos, os homens, nada são. Muitas vezes se acham autossuficientes, se acham tão cheios da razão, conhecedor de todas as coisas, acham que dominam, né, que têm o controle sobre todas as coisas, acham que dominam a vida, fazem planos, e na realidade a vida demonstra que para cada homem e para cada ser humano que nós não somos nada. Nós somos vulneráveis, somos frágeis, somos fracos. Os dias que estamos vivendo agora tem demonstrado isso, né? Um vírus, né, invisível surge e o homem entra em pânico, o homem entra em desespero, né, por não saber, por não conhecer. E onde está a sabedoria humana nessa hora? Aonde está o orgulho humano nessa hora? Aonde está a prepotência do homem? Aqueles que dizem nunca precisar de Deus, não tem coragem nem de sair da sua casa. Não conseguem tocar a vida. Muitos estão desfalecendo, sem dormir, extremamente perturbados com essa situação. Mas não é o homem detentor de todas as coisas? Não é cada homem dono do seu destino? Não tinha o domínio? Onde estão os planos agora, os projetos? Onde estão? E Deus, enquanto há pânico, você que está aí, enquanto há pânico na terra nesse momento, enquanto há preocupação da maioria das pessoas nesse momento, no céu não há pânico. O céu não entra em crise. Deus não perde o sono. Se ele dormisse, Deus não perderia o sono. Nada foge ao controle de Deus. Estamos vivendo nesses dias uma demonstração clara e manifesta de que o homem não é nada sem Deus. E que Deus continua sendo Deus, independente do que está passando na terra. Deus continua sendo Deus. Tudo se foi. Tudo se foi. Alguém disse, eu vi alguma frase escrita num lugar, aonde está a ostentação humana? Aonde está? Batiam no peito. Nossa, a Torre Eiffel, que coisa romântica, que coisa. Cadê? A Estátua da Liberdade, as pirâmides do Egito, perderam a sua glória. Ninguém vai lá.
ninguém quer ir lá, não resolve nada, não adianta nada. Mas Deus continua sendo sempre mesmo, sempre sendo glorificado, dominador de todas as coisas. Eu acho que já passou da hora de cada ser humano compreender isso. Compreender que não dá. Sem Jesus não dá. Sem Deus nas nossas vidas não dá. Não vai, não adianta. Precisamos se colocar na dependência de Deus. Precisamos se voltar para Deus cada dia mais. Não é preciso esperar uma tragédia, um caos para se voltar para Deus. É simples, é só olhar nas Sagradas Escrituras e ver que Deus está acima de todas as coisas. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Provérbios capítulo 14 e no verso de número 12, Provérbios 14 e o número 12 diz assim, ó: há um estilo, segundo a versão que eu tenho na minha mão, há um estilo de vida que parece inofensivo, mas preste atenção, pois ele conduz à morte. É os homens achando que não, posso viver assim, posso viver assado, posso viver a minha maneira, segundo o meu pensamento, né? Acham dominar até a razão de tudo. Mas olha onde levam, olha a humanidade, onde a humanidade vai parar. Isaías, capítulo de número 56, e o verso de número 8 em diante, segundo a versão que eu tenho em mãos, diz assim, ó, o profeta Isaías disse assim, o profeta Isaías no seu capítulo de número 56, eu vou pegar aqui a outra versão que eu tenho em mãos aqui. Cinquenta e cinco, 8 melhor. Porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Então não dá para comparar. Irmão, não viver dependente de Deus é um desperdício para o homem. Tem gente que acha que é peso, tem gente que acha que é uma espécie de prisão. Mas para quem vive na dependência de Deus sabe o quão satisfatório, o quão prazeroso, o quão bom é. Viver alienado de Deus é desperdiçar o melhor de todos os recursos, saber que um Deus tão poderoso que não entra em pânico, não entra em crise, que não é surpreendido por nada, cuida pessoalmente de nós. Essa é a paz que nós temos no coração. As pessoas desesperadas e nós vivendo em paz, porque sabemos que não há crise no céu. Isso é muito libertador e confortador. Depois de mostrar a superioridade de Deus, Paulo pede aos cristãos de Corinto que se lembrem de quando foram chamados por Jesus para uma nova vida. E que observe, né, de onde eles vieram. Se você olhar aqui no texto em que lemos, a partir do verso 26, o apóstolo Paulo diz assim na versão que tem: lembre-se de quem vocês eram, quando foram chamados para essa nova vida. Não vejam entre vocês muitos representantes da elite, intelectuais. Muito bom, muito bem, meus irmãos. Com isso, Paulo prova que, contrário à sabedoria humana, contrário à sabedoria que os coríntios pregavam, os filósofos gregos pregavam, Jesus não se pressiona com a posição social ou com o currículo intelectual de alguém. Com isso, as pessoas mais simples lá de Coríntios acabaram recebendo a palavra de Deus com mais facilidade, pois se sentiam excluídas da sociedade. Desprezados, eles encontraram no Evangelho um sentido para as suas vidas. É isso que o apóstolo Paulo fala. Para combater essa ideologia que estava entrando na igreja, o apóstolo Paulo fala: lembre-se,
Depois de ter falado que não dá para comparar, o apóstolo Paulo vai de modo prático. Fala para eles assim, ó, olha como era a vida de vocês. Olha o que esses pensamentos humanos levaram. A uma segregação, a uma separação, a uma exclusão. Vocês, para os gregos, vocês não são nada. Vocês são peso para a sociedade, são escória. Mas veja como o evangelho é ao contrário. Contrário do evangelho, o evangelho deu sentido. Por isso, esse texto não está excluindo uma pessoa intelectual do reino dos céus. Não está excluindo uma pessoa de conhecimento vasto. Não é isso que o texto está dizendo. Está falando do que aconteceu lá na igreja de Coríntios, porque era da cultura grega. A valorização das pessoas que só tinham conhecimento. Que só tinham conhecimento e formação acadêmica. Os demais não eram nada. Era um volume, massa, objeto, não tinha valor nenhum. E por que essas pessoas aceitaram com facilidade o cristianismo, o evangelho? Porque elas se sentiam excluídas. E o cristianismo faz exatamente ao contrário. Ele une sábios e simples, os maiores e os menores. Pega as pessoas de formação melhor com as pessoas que não tiveram o mesmo privilégio de ter a mesma informação, colocam tudo na mesma prateleira, tudo dentro do mesmo patamar. É isso que o cristianismo faz. É por isso que tanto em Coríntio como nas demais lugares aonde foi chegando o evangelho, é claro que ele viria pelas periferias, pelas pessoas que têm menos oportunidades da vida, porque elas estavam feridas, machucadas com o sistema em que viviam. Elas se sentiam desamparadas, desprezadas, à margem. E aí quando chega o evangelho, que diz que Deus não se importa com a sua posição social, que Deus não importa se com sua formação acadêmica, Deus não importa se você é empresário, se você é um empregado, se você é grande ou pequeno, alto ou magro, branco ou negro, não importa, para Deus não importa, Deus não vê nada disso. Para Deus não importa se a pessoa é um extremo acadêmico, uma pessoa de formação elevadíssima, nada disso impressiona a Deus. Nada disso nos garante que vamos fazer parte do reino dos céus. Nada disso nos garante, nos dá o passaporte para entrar para o céu. As pessoas simples de Coríntios foram alcançadas e na sua maioria formaram a igreja. Por isso que o apóstolo falou, olha, é só você olhar os membros da igreja, na sua maioria são simples. Porque elas encontraram sentido para a vida dela. Encontraram alguém que valoriza, alguém que as ama como elas são, não importando a sua origem, a sua formação, o seu sobrenome. É isso que Cristo faz. É isso que Jesus faz. Ele nos une numa grande família. E o evangelho começou a alcançar. Hoje, graças a Deus, o evangelho alcança também as pessoas acadêmicas, as pessoas de grande formação, de grande dinheiro, grandes empresários, porque eles cada dia mais, esse grupo de pessoas tem reconhecido também isso. Tem reconhecido isso que eu falei, que para fazer parte desse reino, o currículo pouco importa. Aliás, nada importa. Para fazer parte do reino dos céus, do reino de Deus, para fazer parte dessa família, a gente só entra por ela, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a aceitação, mediante a receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É a única maneira. É a única maneira para grandes e pequenos, simples e nobres, dos da periferias, das classes altas, das classes mais baixas, A, B, C e D, não importa. O único meio de fazer parte do reino dos céus, o único meio de fazer parte do reino de Deus é através da fé em Jesus Cristo. É através da fé. Isso é dado a todos quanto receberem, a todos quanto aceitarem.
a todos quanto abraçarem as boas novas de salvação. Essas são boas notícias. Não é mérito humano, não é o currículo que vai nos fazer parte desse reino e nem entrar no nosso céu, nem entrar nos céus. Não. Isso é uma ótima notícia. Isso é uma boa notícia. Por isso somos inseridos, por isso fazemos parte deste povo. Por isso há esperança. Por isso sabemos que a nossa vida aqui é passageira. Por isso não tememos a morte. Não tememos a morte. A morte para nós, Jesus zombou da morte lá na cruz do Calvário. Nós não tememos a morte. A morte para nós é uma passagem. A morte para nós é uma passagem. Essa certeza, essa esperança e esse sentimento tem que estar sempre no seu coração. Sempre, 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 sempre. Nada nos pode tirar a paz. Nós fazemos parte de um reino que não é passageiro, um reino que não é abalado pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelas dificuldades deste mundo, não. Aqui é passageiro, estamos de passagem. Estamos aqui somente para transbordar as boas novas de salvação a todos. E é essa palavra que eu tenho para você nessa hora, nesse momento. Jesus tem uma obra linda e especial na tua vida. Você pode fazer parte desse reino. Você que já faz parte, permaneça firme. Permaneça firme. Você que não faz parte, entre. E o que você tem que fazer? Tão somente crer. Tão somente receber. Você não precisa fazer nada. Cristo já fez tudo por nós lá na cruz do Calvário. Ele fez tudo por mim e por você. Ele nos purificou, nos santificou. Tudo é nele, por meio dele. Basta apenas estar nele. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar a sua obra. Aceitar o seu plano, o seu estilo de vida que é bom, que é perfeito, que é agradável. É maravilhoso ser servo de Deus. É maravilhoso ser um cristão. É maravilhoso. É muito bom. É muito especial. E Paulo confirma isso ao final, né? No versículo 30 e 31 do capítulo 1. Né? Tudo que temos, olha a versão que eu tenho, como ela é maravilhosa e simples de ser compreendida. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus. Não vem dos nossos currículos, não vem da nossa sabedoria, não vem da nossa formação acadêmica. Por meio de Jesus Cristo, daí o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Não é por nós, não é pelos nossos méritos, mas é por Cristo, é em Cristo e é para Cristo. Somos salvos para viver por Cristo. Somos salvos por Ele para viver para Ele, até o dia que nós vamos deixar essa terra. E eu quero orar pela tua vida. É você que aí está, eu sei que essa palavra já tem tocado o seu coração e eu quero orar. Eu quero orar pela tua vida, pela tua família, por todos aqueles que você ama, por todos aqueles que fazem parte da tua vida. Eu peço que você, se puder, feche os teus olhos, curva a sua cabeça, porque eu, na simplicidade de servo aqui, eu quero orar e abençoar a tua vida e a tua casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu agora, Senhor, mais uma vez clamo a Ti, Senhor. Senhor, mediante essa palavra que foi ministrada ao nosso coração, Senhor, uma palavra libertadora, uma palavra que nos liberta dos nossos temores, das nossas dúvidas, ó Pai, uma palavra que nos encoraja a permanecer na Tua presença e que nos, Senhor, e que nos leva a uma reflexão de que vale a pena fazer parte deste reino, Senhor. Senhor, há pessoas que me escutam, que estão me vendo, Senhor, do outro lado. Eu não sei, muitas delas eu não conheço, sequer eu as vi. Mas o Senhor, ó Deus, as vê, a contempla. E o melhor disso, nunca as perdeu de vista. Senhor, alcance essa pessoa que me ouve, que me vê. Alcance essa pessoa. Dá renovo, dá restauração, levanta, fortalece. Que gere no coração dessa pessoa fé,
Gere no coração dessa pessoa esperança. Não há motivo para pânico. Que ela possa, Senhor, aceitar o Senhor. Que ela possa receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Abra o teu coração aonde você estiver, porque Jesus está às portas dele. Você pode receber essa paz, você pode receber essa libertação, você pode receber renovo, restauração e a certeza de que você não está sozinho. Senhor, eu abençoo os lares, eu abençoo as pessoas, eu abençoo todos que estão fazendo parte, Senhor, desse momento, é onde essa palavra chegar, Senhor. Senhor, que haja, que o Senhor cumpra o teu propósito nessas vidas. Entra com a provisão, entra, Senhor, com a cura, cuida, protege, guarda, dá paz, abençoa os lares, abençoa os casais, os filhos e as famílias, Senhor, que agora estão aonde está chegando essa palavra, Senhor. Eu ministro a tua bênção, eu ministro, Senhor, a tua bênção sobre essas vidas, ó Pai. Senhor, é que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se sinta e seja abençoado. Acompanhe os nossos trabalhos, acompanhe os nossos vídeos, acompanhe, né? Certamente Deus tem mais para você, mais para a tua vida, mais para o teu coração. Domingo às 9 horas da manhã, o próximo domingo às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui mais uma vez, compartilhando mais uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, às 9 horas da manhã, das 9 às 10, no máximo, uma horinha só do seu tempo, e que certamente será muito importante para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Divulgue, compartilhe esse vídeo, compartilhe esta mensagem, divulguem, tem muita gente precisando, né? Glorifique a Deus, seja um agente de Deus, né, nessa hora, né? Compartilhe, no momento que muitos estão compartilhando muitas coisas ruins, compartilhe, leva esta palavra ao maior número possível de pessoas, todos os seus contatos, compartilhe, divulgue, glorifique. Deus quer te usar, agora é a tua vez, agora é a tua hora, agora é o teu momento, né, de ser usado por Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e recompensar o teu esforço, com certeza. Eu sou o pastor Paulo Ricardo, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Jardim Chapadão, aqui na cidade de Bauru, né? Continue abrindo o teu coração e a tua casa, e eu tenho uma palavra de Deus sempre para o teu coração. Louvado seja Deus. E assim eu me despeço com a bênção apostólica. Mais uma vez, eu ministro sobre a tua vida, sobre a tua casa, né? Dias marcados pelas bênçãos de Deus. Que as boas mãos de Deus venham favorecer em tudo aquilo que você colocar as tuas mãos, e que onde você esteja colocando as plantas dos teus pés, Deus estará contigo, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, com a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.